todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, as empresas SAS, ClearSale, CMA Speed, SPMAC e Uptime pelo patrocínio. E o apoio também do IMEC, do ENSE, Cengate, da Blusher e SBM pelos brindes que estão sendo sorteados ao longo do evento. Então agora nós vamos dar início à palestra da professora Rosana Giafelice. Ela é professora titular da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente ela é revisora de vários periódicos. Possui graduação e licenciatura pela Unesp, mestrado pela USP, doutorado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, pós-doutorado em Biomatemática pelo IMEC e fez um estágio sênior no Departamento de Colorado, em Denver. Atua principalmente nas áreas de Biomatemática, modelagem matemática, conjuntos fãs e epidemiologia. Então, nós agradecemos a professora Rosana e damos início à sua palestra. Boa tarde a todos. Eu vou fazer um teste, ver se precisa de microfone. Vocês me falam aí no fundo. Eu queria agradecer. Dá para ouvir? Eu queria, então, agradecer à comissão organizadora por essa oportunidade, por estar aqui. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui nesse dia, tá certo? Por ter sido aluna da Unicamp, no pós-doutorado estar aqui. O Laércio foi meu supervisor, né? A gente sempre trabalhou aí junto nessa área. E hoje, então, eu vou falar sobre determinação de parâmetros, que, em geral, é muito difícil para determinar parâmetros, principalmente como é o caso do modelo que eu vou apresentar, quando a gente está trabalhando dentro da corrente sanguínea do indivíduo HIV positivo, né? Então, esses parâmetros, é muito difícil para a ciência médica ter uma informação de como que tudo está acontecendo, né? Bom, também vou, nesse minha apresentação, vou falar um pouco de conjuntos fuzzy. Conjuntos fuzzy, eu comecei a estudar no meu doutorado aqui na Unicamp. Eles fazem parte da inteligência artificial, né? E a gente vai ver como as incertezas que existem, principalmente em modelos biológicos, podem ser modelados, né, de forma adequada, usando, então, essa teoria. Uma teoria nova, né? Começou em 1964, com o Zadé, e cada vez mais é crescente, né? Você fala fuzzy, significa incerteza, mas de incerto a gente já não tem mais nada, porque todas as operações, muitos estudos, a literatura é enorme, muito vasta já nessa área. Também vou falar um pouquinho de autômato celular, que é essa dinâmica computacional que a gente vai estar falando aí, né? E até interessante que a primeira vez que eu fiz autômato celular foi na disciplina do professor Fernando Manzubi, que vem aqui amanhã, né? Amanhã ele vai estar aqui, né? E foi lá que eu comecei a aprender a trabalhar com autômato celular, que é uma ferramenta, não que você demonstre nada, mas você monta a vida, né, artificial no computador. E então nós vamos ter aqui vários assuntos, tá certo? Então eu queria que vocês fossem guardando a quantidade de assuntos que nós vamos estar falando, e aí a gente vai vendo como a gente vai abordando e juntando essas peças, né? Nós vamos estar falando então de HIV, que a modelagem é da corrente sanguínea de um indivíduo HIV positivo. Vamos também estar usando o autômato celular, que é uma dinâmica computacional, e vamos utilizar em algumas incertezas que a gente tem um sistema baseado em regras fuzzy. Bom, aqui eu estou comentando um pouquinho, né, algumas informações, né, sobre como está, né, no mundo hoje a questão da AIDS. Então, de acordo com as Nações Unidas, em 2017, 36,7 milhões de pessoas estão aí vivendo com HIV. 1,8 milhões de pessoas foram infectadas com HIV em 2017. E também 21,7 milhões de pessoas tiveram acesso às terapias antirretrovirais. Por exemplo, no Brasil, né, esse acesso às terapias é gratuito, né? Tem os postos de atendimento,
onde as pessoas podem estar fazendo os exames e periódicos e fazendo também, pegando todos esses medicamentos que são os coquetéis, né? Bom, qual é o objetivo, então? A gente quer mostrar a evolução de células, né, lá da corrente sanguínea do indivíduo infectado. Olha que células são essas. Eu vou mostrar um pouquinho aqui na frente, depois a gente volta. Olha qual que é a ideia. Aqui você tem uma célula do CD4, que é o linfócito que o vírus ataca quando ele chega na corrente sanguínea. Por que ele ataca esse vírus? Porque ele precisa dessas proteínas periféricas, que é o CD4, para se reproduzir. Então, ele vai, olha, aqui você tem um desenho esquemático de HIV, ele vai entrando aqui nessa célula e se torna, então, uma célula infectada. Essa célula infectada é que vai produzindo os vírus, por causa dessa proteína. Aqui nos vírus você tem 3 proteínas que são as mais importantes, que é a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Bom, o que nós estamos querendo? Então, qual é o nosso objetivo? Mostrar exatamente como está funcionando essas células CD4 que estão infectadas, como elas estão funcionando no organismo do HIV. Para isso, a gente vai precisar de ter uma ideia de como funciona a taxa de infecção do linfócito T pelo HIV, porque eu não disse para vocês que ele vai infectar? Então é isso que nós precisamos entender. Qual é essa taxa? Como a gente vai estar trabalhando? O autômato celular, que eu disse para vocês que a gente vai estar utilizando aqui, que é essa ferramenta computacional, e aí a gente vai mostrar como ficaria essa solução quando eu estou trabalhando com vários indivíduos. Por exemplo, indivíduos que vão ter adesão ao tratamento e a potência do medicamento. Por que a adesão ao tratamento é tão importante? Porque quando a pessoa adere ao tratamento com os antirretrovirais, existem muitos efeitos colaterais. Então, às vezes, ela começa a tomar os medicamentos, mas ela tem problemas, né, do estômago, enfim, várias coisas acontecem que ela não se sente bem, então ela para de tomar os medicamentos. É isso que vai também estar sendo estudado. Bom, então aí, observando essas coisas, nós vamos entender um pouquinho qual que é o histórico do HIV no organismo, né, quando a pessoa adquire o vírus. Então, o que acontece aqui, ó? Por exemplo, aqui você tem o início, que seria a incubação, o momento que ela realmente é infectada e até que ela comece a ter alguns sintomas. Aqui você tem uma fase aguda, onde você tem, olha, aqui ó, o vírus vai lá em cima, certo? Esse é o gráfico do vírus, ó, vai lá em cima. Depois de algum tempo, ele vai permanecer mais ou menos por aqui. Isso é um gráfico sem tratamento. E depois, o que acontece? Nesse momento aqui, ele vai realmente aparecer a AIDS. Quando? Está vendo esse gráfico que é aquele linfócito T do tipo CD4 que eu disse para vocês? Quando ele cai, o que acontece com o HIV? Ele sobe e aí aparece AIDS. Por quê? Ser HIV positivo não significa que a pessoa tem AIDS. E a AIDS já são as doenças oportunistas que vão aparecer. E por que acaba acontecendo isso aqui quando não tem tratamento? Porque a produção do vírus é aproximadamente por dia 10 a 10º. Enquanto que do linfócito T do tipo CD4 é 2 vezes 10 a 9. Então chega um momento que acontece, vai subir muito e vai aparecer a AIDS. Esse outro gráfico é o linfócito citotóxico para o HIV. Ele não é um anticorpo, mas ele vai combater aquelas células infectadas do CD4. Ele vai começar a tentar, de alguma forma, acabar com aquelas células dentro do organismo. Bom, como que é o tratamento? Que a gente estava dizendo sobre o tratamento. O que acontece? Os inibidores, exatamente daquelas proteínas que eu disse para vocês que o HIV tem, eles, o que faz? Eles impedem
Sabe aquela ligação que eu mostrei quando estava o CD4, o vírus, e ele estava fazendo o quê? Infectando. Ele tenta o quê? Inibir essa infecção, o remédio. E a outra coisa que ele vai tentar fazer é atrasar a replicação viral. Por quê? Vocês viram que eu disse para vocês? Aproximadamente 10 décimas por dia. Ele vai tentar fazer o quê? Fazer que essa replicação seja menor. Então, é isso que ele vai tentar fazer, o medicamento no organismo do indivíduo. Por isso que o indivíduo vai se sentir melhor. Aí você pode pensar o seguinte, bom, e aí? Aquele CD4 está infectado, o que isso resulta? Porque a pessoa que tem o HIV, ela pega uma gripe, às vezes ela já vai para uma pneumonia, para outras doenças. Por que isso acontece? Porque o sistema de defesa, o que ele faz? Ele envia sinais químicos para o CD4, isso quando ele tem algum agente estranho no organismo. Ele vai e envia esses sinais químicos. E o CD4, entre aspas, ele faz soar o alarme do sistema imunológico da pessoa. Então, quando ele está infectado, o que acontece? Ele para de ter essa função. Por isso que a pessoa que tem HIV vai tendo essas doenças todas, a partir de uma gripe, de qualquer coisinha que qualquer agente estranho já faz ela nesse sentido. Bom, aí vai vir o modelo que a gente está querendo estudar. Então, olha só, o que acontece aqui com esse modelo. Lembra que o CD4 que eu disse para vocês, não infectado, ele para mim vai ser o N, tá? O I vai ser o infectado, depois que o vírus já está junto com ele, já assumiu. O V é um vírus, e esse CTL é aquele que eu disse para vocês, que ele não é um anticorpo, mas ele é uma célula, ele vai tentar fazer o quê? De alguma forma, vamos dizer, matar as células infectadas, tá? E aqui eu tenho meu sistema de equações diferenciais, vamos entender um pouquinho esse sistema. Olha, a variação, então, das células não infectadas, R, uma constante, isso é a produção diária do CD4 no nosso organismo, que é feita aqui na nossa coluna. Todos nós temos essa produção diária, porque isso não é anticorpo, isso é uma célula do sistema imunológico. O A representa o parâmetro da morte das células não infectadas. O beta representa o quê? A taxa de infecção, porque ó, N vezes V é o encontro, tá certo? Matematicamente, né, quando você tem aquele encontro, você está fazendo aqui o produto. Então, o beta é a taxa de infecção. Essa taxa, gente, ela é muito importante e difícil para a ciência médica, porque isso está na corrente sanguínea. Como ter informações dessa taxa, né? E é isso que nós vamos tentar conseguir aqui computacionalmente, lógico, né? Vocês vão ver que vai aparecer um pouquinho do videogame, né? Aqui, ó, essa taxa vem para cá. O que significa esse tal aqui? Ele significa o retardo. O que significa isso? Tipo assim, ó, e tá vendo que aqui tem uma exponencial, ó, negativa, está tendo decrescimento? Por quê? Porque o que infectou no instante anterior, será que ainda está vivo no próximo instante, no instante T? Vamos fazer só para simular uma ideia, imagina que esse tal fosse 1. Tá? Então, o que aconteceu no tempo anterior a 1, né? E agora? Será que essas células ainda estão vivas nesse encontro? Então, é isso que está significando aqui. Aqui tem a morte da célula infectada. E está vendo aqui o encontro de quem? Do I da infectada com quem? Com o Z. Quem que é o Z mesmo? Me ajuda. Quem que é o Z? O Z é o CTL. E está vendo que o encontro está dando aqui, ó, negativo? Por quê? Porque ele tenta fazer o quê? Matar as células infectadas, o Z. Aqui você tem o I com esse K, tá vendo? Essa é a produção do vírus. Por que está multiplicada por I? Porque quem vai, o quê? Produzindo o vírus é a partir da célula infectada. E esse K varia com o tempo também, esse parâmetro, porque depende do tempo o que está acontecendo. Menos S é a morte do vírus. O S é o parâmetro, né, a taxa da mortalidade do vírus. Aqui, gente, ó, IZ aqui C e Z. Por que o parâmetro mudou?
Porque isso não é um presa predador. Esse aqui, o que significa? Dependendo do quanto ele encontra, ele produz aqui, a proliferação dele, do Z. Que tipo assim, se ele encontrar muita célula infectada, ele vai começar a fazer o quê? Tentar produzir mais Z para matar células infectadas. E menos a morte do Z, que é o meu CTL. Certo? Gente, imagine nós olhando para esse sistema. Difícil, né? E esse sistema a gente começou a estudar no meu pós-doutorado, né, Laércio? Por quê? Eu tinha estudado equações com retardo no meu mestrado. E estudei conjuntos fuzzy no meu doutorado. E aí eu queria muito juntar as duas coisas. Entenderam? Que a gente começa a ficar assim, curioso, não é? O que vai acontecer? Essa era nossa, vamos dizer, nosso plano, estudar esse modelo. Só que, gente, na literatura, eles consideram esse beta aqui, que eu estou tendo tratamento, esse beta, eles consideram na literatura igual a zero. Isso não tem sentido. Por quê? Olha bem, se eu estou pondo tratamento, eu vou diminuir aquele encontro. Concorda? Eu vou tentar diminuir ao máximo. Mas zero significa que a pessoa vai sarar. E nós não temos medicamentos desse tipo ainda hoje. Entenderam por que o beta igual a zero não era o melhor? Claro que a gente começou estudando assim, né? Porque era uma dificuldade, como encontrar a cara desse beta. E depois, os outros parâmetros todos eram difíceis para nós. Bom, a hora que eu falei do retardo, né? Por que tem retardo? Existem duas coisas que estão envolvidas. Tem o retardo farmacológico, que é o momento a pessoa toma um remédio, demora um pouquinho para fazer efeito, né, gente? Não é imediato. Então, tem o retardo farmacológico e também o intracelular, que significa o quê? Foi infectado aquela célula pelo vírus e quanto tempo demora para começar a produzir novas células do vírus. Então, existe aí dois tipos de retardo que a gente pode considerar. O farmacológico e o intracelular. E aqui está comentando um pouquinho que seria aquela que eu falei para vocês, aquela exponencial, né? Que está representando o quê? Quantos realmente vão estar sobrevivendo naquele tempo. Bom, aqui eu vou explicar um pouquinho qual é a metodologia do trabalho, que aí vocês vão entender melhor, porque olha bem, nós estamos misturando muitas coisas. Nós estamos fazendo um modelo de HIV, vamos trabalhar com o autômato celular, que é uma ferramenta computacional, e também estamos colocando um sistema baseado em regras, que eu já vou explicar o que é fuzzy. Então, a ideia vai ser o seguinte: qual vai ser a nossa entrada? Adesão ao tratamento e potência do medicamento. A adesão, ficou entendido, né? Quanto que a pessoa adere ao tratamento. A potência do medicamento é porque na literatura você encontra de 80% a 90%, alguns casos 95%, porque se fosse 100, todos os indivíduos já teriam sarado, né? Então não é 100%. Nós consideramos de 80% a 90%. Aí a gente vai utilizar um sistema baseado em regras, que já vou explicar como funciona, e ele vai sair para mim porcentagem de células infectadas e período de replicação. Porque lembra que eu disse para vocês que quando dá o medicamento, o que vai acontecer? Aquele encontro nem sempre vai acontecer, porque se tiver 100 medicamento, o beta é sempre um, vai encontrar, vai infectar mesmo, o vírus infecta a célula. Então aqui vai ser porcentagem em que sentido? Quando no autômato celular a gente tiver uma célula não infectada do vírus pertinho dela, que já vocês vão entender como funciona, a gente conta todos, digamos, tem 20 que está perto, que pode infectar. Aí sai do sistema que a pessoa tomou bem o tratamento, a adesão dela é ótima, ela tem uma potência boa de medicamento que ela está tomando, então a porcentagem, digamos, é 0,1. Está infectando muito pouco. Então 20 vezes 2 só. 2 vão infectar ao invés de 20. Claro que tudo que nós estamos fazendo aqui é simulações qualitativas, né? Não é nada quantitativo, porque é muito maior que tudo que vocês vão ver aqui, né? E o período de replicação, mesma coisa, tomou bem o medicamento,
a potência é boa, então o período de replicação vai demorar mais agora para se replicar. E assim por diante. Então aí eu tenho o autômato celular e vou tirar aqueles parâmetros, gente. Sabe aqueles parâmetros todos que eu falei, eu não sei o que eu coloco aqui. Eu não sei como é meu beta, não sei quem é meu K, nada disso. E aí eu vou resolver o sistema de equações diferenciais. Aquele sistema que nós não tínhamos informações nenhuma sobre ele. Bom, então agora aqui eu vou falar um pouquinho, né, dos conjuntos fuzzy, para quem nunca viu, né? E aí você vai ter um conjunto, por exemplo, esse aqui, né? Você tem um conjunto fuzzy, onde você tem aqui o domínio, e aqui é a função de pertinência, que varia de 0 a 1. Eu fiz um triângulo, mas poderia ser um trapézio. Quem que decide para você, por exemplo, qual é o formato desse conjunto no seu modelo? O especialista sempre sabe te dizer melhor como vai ficar no caso, né? No caso aqui eu vou estar fazendo meu retardo nesse intervalo, porque eu tenho razões para isso. Quer dizer, então olha aqui, está saindo e eu estou colocando entre 0 e 1. Bom, quando a gente fala dos conjuntos fuzzy, a gente vai falar muito das variáveis linguísticas, né? Por exemplo, qual é a ideia? Nós vamos tentar imitar muito a forma que a gente fala. Por exemplo, você está lá, né, no seu churrasco de domingo, bem gostoso, fazendo seu churrasco, de repente, você vai e bate a mão na sua grelha. E o que você vai falar? Fala, tá quente. Não vai falar outra coisa. Tá bom, Vinícius? Você é educado, né, Vinícius? Falou, tá quente. É isso, né? Quer dizer, quando você falou tá quente, você foi direto do seu cérebro, não foi? Tá quente, né? E então o que acontece? A gente tenta modelar essas formas da gente pensar, né, de maneira linguística. Por exemplo, você está andando na rua e alguém te pergunta qual é a temperatura hoje. Aí difícil, né? Se tu tá com o termômetro para falar certinho, é tanto. Mas você consegue falar assim, tá baixa, tá frio, né? Tá alta, tá calor. Isso todo mundo fala na rua sem se preocupar, tá certo? Então, o que acontece? É que nós estamos tentando fazer aqui a modelagem, por exemplo, da temperatura. Você imagina que tem aqui de 0 a 40 e aqui está 0 e 1. Então eu vou falar, bom, vamos supor que aqui seja 20. Então aqui eu tenho temperatura baixa, aqui baixa para mim, vamos dizer que está até 10 graus. Eu estou dando pertinência 1 para baixo. Depois está caindo a minha pertinência. Quando eu chego aqui, eu já estou falando, aqui já não tem pertinência para baixo. Está começando para alta já e assim por diante. Só para ter uma noção do que você está fazendo. Então você está pegando aquela temperatura de 0 a 40 e está fazendo o que a gente chama de fusificação. Você está dando graus de pertinência, né, para cada uma dessas. Por que é interessante essas coisas? Porque os conjuntos, muitas vezes, por exemplo, se você falar até 10 é baixa, depois já não é baixa, então você ficaria de 0 e 1. E aqui, ó, a fronteira pode ser o quê? Não tão abrupta desse jeito. É isso que os conjuntos fuzzy fazem, né? Então, por exemplo, nos conjuntos clássicos, quando você tem a função característica, se o x pertence a A, é 1, x não pertence a A, é 0. Nos conjuntos fuzzy, você vai dar graus de pertinência para pertencer. Então, você vai estar dando, por exemplo, variando de 0 até 1. Então, por exemplo, um valor que está aqui, ó, ele tem grau de pertinência para a média, mas também ele tem grau de pertinência para baixa. Ele tem os dois graus de pertinência. E aí a gente tem métodos, né, que vão escrever tudo isso matematicamente. A gente não vai entrar nesses detalhes. Aqui, então, você tem a arquitetura do sistema baseado em regras fuzzy. Então, olha aqui, a entrada vai ser aquela ideia que eu estava dando da temperatura, a fusificação. Você pega, então, as suas variáveis e vai escrevê-las, né, como as funções de pertinência. Isso o especialista vai te ajudar. No caso, né, nós tivemos sempre muita ajuda do médico,
quando a gente iniciou aqui da Unicamp, o Dr. Francisco Ock, que era especialista, que é especialista na área, né, de HIV, epidemiologia. Então, ele que nos ajudava a fazer esse tipo de abordagem. Depois, você tem aqui, ó, uma base de regras. O que é essa base de regras? No nosso caso, vai ser, se a adesão é baixa e a potência do medicamento é alta, então a porcentagem é tal, é baixa, é alta, e a replicação do vírus é grande, é pequena, assim por diante. Mais ou menos é falar coisas do tipo, né? Se o tomate está vermelho, então ele está maduro. Tudo coisas nesse sentido. Essa base de regras também foi feita com um especialista na área. Aqui, a máquina de inferência, nós vamos estar usando o método de Mandani. Por quê? Porque tanto as nossas entradas como saídas vão ter aqueles termos linguísticos que eu falei, baixa, média e alta, são os termos linguísticos. E depois você vai ter a saída que a gente vai transformar no número real, que é a defusificação. A defusificação, então, vai ser um processo, ó, desse tipo aqui, né, onde você tem que resolver essas integrais, então você vai sair com um número real. Então, primeiro você fusifica, faz o seu sistema baseado em regras, e depois, no final, você vai ter os valores reais para cada um dos casos. Bom, então vamos lá. Já falamos de HIV, comentamos um pouco o que é o conjuntos fuzzy. Agora vamos falar um pouquinho do autômato celular para fazer a ligação. Lembram daquela metodologia que a gente precisa do sistema, né? Então, o autômato celular vai ser uma simulação que vai ser feita para você tentar visualizar o que acontece aí na corrente sanguínea do indivíduo, HIV positivo. Essas pesquisas, olha, começaram desde 1950, depois, 1952, ficou um tempo parado, exatamente por causa que não tinham os computadores, né, mais evoluídos para todo esse tipo de pesquisa em vida artificial. E a partir dos anos 80 é que novamente começou a ter, explorar essa questão da vida artificial, né? Quando eu comentei com vocês do primeiro autômato celular que eu fiz, então foi empresa Predador, que é o mais comum aí né? O pessoal que estuda biomatemática sabe que é o modelo mais manjado que tem. Bom, então como que vai ser o nosso autômato celular? Olha, vai viver lá no autômato celular artificialmente as células não infectadas, lembram daquelas que a gente estava apresentando no início? As infectadas pelo CD4, pelo vírus, o HIV e esse linfócitos citotóxicos para o HIV, com tratamento antirretroviral. Por que eu desenhei? Por que tem esse desenho aqui de toro? Porque funciona assim. Quando você faz, você vai ver, na hora que eu apresentar, aqui um retângulo. Então, ele vai ficar andando essas células aleatoriamente. Imagina quando ela chega lá em cima, que não tem ninguém, ela faz o quê? Ela vem para baixo, ela cola. Sabe quando você pega uma folha e cola e se torna um toro? Essa que é a ideia. Se ele quiser ir para o lado, para leste e não tem mais célula para lá, ele aparece do outro lado no autômato. Então ele fecha para dar a ideia exatamente do que acontece na corrente sanguínea, que está fechada dentro do organismo. Ou é nesse sentido que ele vai ser modelado computacionalmente. Como que essas células se movem? Tá? Elas vão se mover, elas vão poder se movimentar em 8 posições. Ela vai escolher, ela está aqui, ó, ela pode ir para leste, nordeste, norte, noroeste, assim por diante. Ela escolhe para onde que ela vai. Ela vai caminhar dessa maneira. Agora, cada uma dessas células tem a mesma ideia da dinâmica do sistema de equações diferenciais. Por exemplo, o HIV, ele fica procurando célula não infectada. Se ele encontra, aí dependendo daquela questão da porcentagem, ele infecta ou não. Senão eles ficam se movimentando, eles envelhecem
e vai chegar um determinado momento na iteração, dependendo da quantidade, eles morrem. E se vocês me falarem, bom, e quanto essas iterações e tal, como vocês conseguiram fazer isso para ficar tão arrumadinho? Foi difícil, porque a gente não tinha muita informação. Um trabalho que eu gostaria, né, até de fazer é o seguinte: analisar a estabilidade do meu sistema de equações diferenciais. Porque talvez lá eu consiga respostas para essas perguntas. Tipo, se eu está estável naquele parâmetro, provavelmente eu vou conseguir lá no autômato celular também. Porque olha bem o que vai acontecer na hora que eu trabalho com o autômato. Então a simulação vai ser 38 por 38, 101 iterações, tá certo? E obtendo aquelas informações lá do sistema baseado em regras. Aqui eu estou dando um exemplo, né, de regra. Aqui, se a adesão ao tratamento é alta e a potência do medicamento é alta, a porcentagem de células é baixa e o período de replicação é pequeno. Então, quantas regras fuzzy eu vou ter, vai depender exatamente aqui, ó, de quantas funções de pertinência eu dividi. No caso, a adesão ao tratamento nós dividimos em 5. E a potência do medicamento também nós dividimos em 5. Então, são 25 regras que nós vamos ter, certo? E quando a gente colocou aqui, ó, esse muito baixo, é porque, o que acontece? Quando a adesão for 0, vai estar significando que não está tendo tratamento. Aí o comportamento dele seria igual a um indivíduo HIV positivo que não teve tratamento. Então, essas são as funções de pertinência de entrada. E lembra que eu disse para vocês, ó, de 0,8 a 0,9 a potência do medicamento. Aqui nós temos as variáveis de saída. O período de replicação nós colocamos de 5 a 16. Por quê? Porque 5 era quando nós fizemos o autômato celular sem tratamento. Quando a gente colocou tratamento, ficou razoável com 16. E a porcentagem também de infecção de 0,1 até 1. Porque se você colocasse 0, aí cairia naquela história que não iria infectar. Aí o beta era 0, né? Então, aqui nós vamos apresentar um exemplo que a gente começou, então, colocou a potência do medicamento 0,9 e a adesão ao tratamento 0,29. Esse aqui é um paciente que não está aderindo bem ao tratamento. E aí a gente tem as porcentagens, ó, 0,7, quer dizer, se ele encontrar 10, né, ele vai infectar 7. E a replicação, 9 iterações. Bom, então agora vocês vão ver o autômato funcionando. Aqui você vai ter, o vermelho é a corrente sanguínea, tá? O vermelho é a corrente sanguínea. O azul vai ser as células não infectadas. O preto, o HIV. O verde, as infectadas. E o branco, o CTL. Então, ó, eles estão se movimentando daquela forma que eu disse para vocês, andando nas 8 posições. Gostaram? Quer ver mais um pouquinho? Tudo isso, né? Falaram, mas tudo isso foi para chegar aqui? Foi, porque isso vai dar informações muito importantes para nós. Foi a partir do autômato que a gente tirou aqueles parâmetros que nós não conhecíamos. Então, aqui é um indivíduo só. Aí, o que nós fizemos? Vamos fazer para 3 indivíduos. Um que realmente, olha aqui, ó, esse terceiro aqui, ó, 0,9 a potência e a adesão 1. Esse aí é um cara que todo médico quer, né, gente? Ele toma remédio certinho, ele faz tudo que tem que fazer. Esse aqui já é um mais ou menos, e esse aqui, ó, tá bem ruinzinho, né? Ele toma um remédio, vai ver cada 10 dias e olha lá. Então, ele está com 0,1.
E aqui, então, a gente tirou os valores de saída através daquelas bases de regras que o médico nos ajudou a fazer, tudo. E aí que nós temos esses valores. E aí, então, nós vamos ter os vários autômatos com tratamento. Esse primeiro é aquele que aderia pouco ao tratamento. É o piorzinho. Pode ver que tem bastante pretinho, né? Tá vendo? Ele tem bastante HIV na corrente sanguínea dele. Esse aqui já é um médio, né? Que tomava mais ou menos os medicamentos. E esse já é aquele que eu disse, olha, tem pouquinho HIV, tá vendo? Então, ele está muito bem no tratamento. O que a gente fez? A partir disso que vocês viram aqui, claro, aqui foi o filme, a gente, em cada um desses sistemas, a gente contou quantas células tinha do CD4, não infectado, infectado, o HIV e o linfócito, né? CTL. E aí eu tenho aqui os meus resultados, ó. As células não infectadas estão mais ou menos iguais, mas olha a diferença. As infectadas, esse aqui, ó, é o pior caso. Olha como elas estão altas. Aqui já tem o melhor. O HIV, ó, aqui baixinho. E o CTL, lembra que eu disse para vocês? Se ele encontra menos célula infectada, ele não precisa produzir tanto. À medida que ele vai encontrando mais, ele produz mais. Então, nós percebemos que isso estava de acordo com o que os médicos falavam e o que a gente encontra na literatura. E aí nós fomos, então, determinar a taxa de infecção, aquele beta que nós não sabíamos como encontrar. Aí, conversando, né, com a Ângela, que fez uma dissertação de mestrado lá na USP, em São Paulo, ela deu uma dica para nós, médica, deu uma dica de como achar esse beta. A gente trabalha a célula infectada dividido pela não infectada vezes o delta T. Isso aqui seria, vamos dizer, a forma que eles iriam calcular. Só que eles não têm essa divisão entre célula infectada e não infectada. Os exames laboratoriais medem CD4 e HIV. Eles não fazem essa distinção. Nós consideramos o delta T1, porque nós estamos trabalhando no autômato celular, e fizemos essa divisão. Aí obtivemos esses dados aqui, ó. A taxa de infecção aqui, ó, do primeiro parâmetro, que era o pior, lembra o indivíduo que não aderia bem ao tratamento, está mais alta. Depois você tem esse segundo, que está mais ou menos, e aqui o que aderiu bem ao tratamento. Então a gente foi em cada instante daquelas informações do autômato e fez a divisão. E aí você tem exatamente essas iterações. Bom, mas acontece que eu precisava do beta no tempo. E o beta depois tem menos tal. Mas se eu encontrar beta no tempo, aí eu consigo obter, né, T menos o retardo. Aí a gente fez um ajuste de curva para cada uma daquelas casos, certo? Tem alguns que o coeficiente de determinação não deu tão bom, mas ficou razoável. Então, olha bem, a gente pode agora trabalhar exatamente com essas curvas aqui, lá para o beta. O beta, então, eu tenho a cara dele. Qual é a expressão para aquela minha função? E os outros parâmetros, o que a gente fez? Olha só, nós temos informações na literatura que a taxa é sempre o quê? 1 sobre o tempo. Então, lá no nosso autômato, digamos, o número de iterações para as células não infectadas morreram, 4. Então, qual que é a taxa? 1/4. E isso a gente fez com todos os outros parâmetros. Então, aqui, ó, o autômato, número de interações para as células infectadas morrerem, 5. Taxa de mortalidade, 1/5, assim por diante. Então, a gente foi fazendo isso com todos os casos, e aí nós temos como determinar isso foi feito 1 a 1. O ATIL que eu tinha era a taxa de morte de células infectadas que não produziram vírus. Nós contamos isso no autômato celular, pôs um contador e aí fizemos a média.
E o K de T, que eu não precisava encontrar a expressão dele, nós então fizemos utilizando os próprios valores do autômato, sem estar variando. E olha aqui, encontramos a solução do sistema. E esse sistema, então, olha só, a gente utilizou exatamente o beta, a taxa de infecção, tudo que a gente precisava e que a gente não tinha. Então, olha como foi interessante isso, porque até aí, na literatura, a gente já tinha considerações do beta zero. Então, o autômato celular nos ajudou exatamente a encontrar a solução do sistema. Que você pode, como utilizar um Range-Kuta e encontrar a solução daquele sistema com os parâmetros que você determinou. E observa bem que são bem razoáveis, ó, em relação àquele modelo que a gente tinha, ó, o CD4, como naquele modelo que eu mostrei para vocês, biológico, lá caía porque não tinha tratamento, mas no caso, quando tem tratamento, eles vão permanecer, né, mais ou menos aí bem. Bom, e aí então, a gente estava comentando a questão do retardo. O retardo realmente ele é alguma coisa incerta, que depende de cada um dos indivíduos, porque depende, por exemplo, nem sempre o remédio que o Estevam tomou, né? E eu tomei, vai dar exatamente no mesmo momento que vai fazer o efeito. Então, existem características individuais e a gente considerou, então, dessa forma no nosso caso. Enquanto Mitley considerava o retardo como sendo uma distribuição de probabilidade, nós tentamos utilizar dessa forma com as informações que a gente obteve do especialista. E aí, depois disso, nós estávamos querendo achar a solução fuzzy, então, das células infectadas, através do quê? Da extensão de Zadé. O que é a extensão de Zadé? Imagine, senhor, no caso, essa função é injetora, e você leva a informação do seu conjunto fuzzy daqui para lá, e assim por diante. No nosso caso, a nossa função era injetora, uma função desse tipo, e aí nem precisava preocupar exatamente com achar o sup da minha função. E eu obtive essa solução. O que significa isso? Significa a solução das células infectadas do meu sistema, onde aqui você tem os graus de pertinência. A partir do momento que vai chegando aqui no vermelho, é 1. Significa então o quê? Que você tem mais... aqui realmente que o seu fenômeno está acontecendo com mais certeza, né? Está acontecendo com pertinência 1. E isso que a gente queria, então, no início, quando a gente começou a falar, a gente queria exatamente achar qual era a cara das células, por que a gente estava interessado nelas? Porque na equação diferencial, lembra que o retardo estava na equação das células infectadas, no I. Por isso que nós estávamos interessados exatamente nessa solução. E depois, o que a gente fez? Defusificar. Defusificar agora, o que é? Em cada um dos instantes que eu tenho aqui, eu vou determinar o número real. Lembra que a gente falou que era defusificação? Que é como lá no cálculo, né? Quando a gente vai achar, a gente acha o centro de gravidade, é a mesma ideia. Então, em cada instante, nós determinamos, né? E aí encontramos essa solução aqui. Bom, para completar tudo isso, né, a gente pegou e fez isso para os 3 indivíduos que nós estávamos estudando, para ver se realmente ficava adequado. E aí nós achamos cada um dos indivíduos. Observe aqui, ó, que os valores máximos, no primeiro caso, que era o pior 44, né, 0,95, e olha o melhor caso, que ele está bem baixinho aqui, 0,35 nas células infectadas, que é o pessoal que realmente tomou bem o medicamento. Então, é isso, gente. O que a gente conseguiu aqui? Determinar aqueles parâmetros que eram tão difíceis, que a ciência médica também tem dificuldade para encontrar aquelas taxas todas. Observar que aqueles comportamentos são realmente adequados com o que a gente encontra na literatura, né? E mais, tentar de sempre incorporar mais as informações biológicas. Porque, olha só, como a gente fala, modelo é sempre modelo, né? Chega alguém, já
fala, eu vou fazer mais alguma coisa nesse modelo, colocar mais alguma informação, e aí vai melhorando exatamente o modelo que se tem. Então aqui, né, nas referências, aquele primeiro, eu falei daquela médica de São Paulo, que deu as dicas para a gente como fazer para encontrar a taxa de infecção, né? Esse segundo artigo é o artigo que tinha exatamente aquele modelo, mas considerava o beta 0, ele não trabalhava com o beta, né, mais real. Esse foi o que a gente fez inicialmente só com o autômato celular. Isso que a gente apresentou hoje foi esse trabalho que a gente publicou em 2015. E aqui também ele dava informações no Mittler de como ele fazia para calcular aquele retardo, como que era o tratamento deles enquanto eles faziam de forma estatística, né? Agora, vamos então recordar um pouquinho que a gente tem o tempo. Vamos voltar um pouquinho naquele slide que a gente tinha aqui no início. Isso. Então agora, só para terminar, olha só, foi isso aqui que a gente fez. Tá? Então a gente fez aqueles 3 indivíduos, pegava a adesão, a potência, usava o sistema baseado em regras, utilizava essa informação no autômato celular e obtivemos todos os parâmetros para o sistema. Né? Essa aqui é a ideia do nosso trabalho. É isso. Obrigado, professora Rosana. A gente abre com uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Professora, para cada tempo você vai obtendo o beta, o eta, o alfa, vão variando? No beta, sim. Porque você viu que no beta era a conta de I no tempo sobre N no tempo, delta T era 1. Então a gente obteve no tempo a variação deles. Agora, nos outros, a gente obteve fixo, que era a ideia inicial, uma constante, porque a gente utilizava o que? Dependendo do número de iterações que demorou, por exemplo, para a célula morrer, para cada uma das coisas acontecerem, a gente trabalhava muito sobre esse valor. Mas o beta a gente conseguiu no tempo, né? Você viu? Aí a gente não tinha qual era a expressão. Então o que a gente fez? A gente fez um ajuste de curva para encontrar qual era uma expressão adequada para o beta-T e depois chegamos. Agora, o K de T nós não achamos expressão, não. Por quê? Porque como não tinha necessidade, porque o beta de T era importante, porque você trabalhava com beta de T menos tal. Tendo a cara dele, aí você colocava T menos tal. Agora, no caso do K, não precisava dessa informação. Então, nós deixamos como foi no autômato, tipo, quantas células morreram em cada um do instante. Ele é um vetor. Ele não tem uma cara determinada. Mas alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Onde vocês programam um autômato? Esse foi programado no MATLAB. Eu tenho a licença, viu, gente? Esse MATLAB do meu computador foi comprado em projeto. Eu tenho licença, não precisa ficar preocupados. Mas eu acredito que dá para fazer no Octave, porque é muito similar, né? Eu acredito que deva rodar. Às vezes tem algum comando que na hora que dá alguma coisinha, mas deve funcionar. Não testei, mas deve funcionar. E também porque a matriz não é muito grande, você viu, né? Dá para você fazer no MATLAB sem problemas.
A primeira vez que nós fizemos o autômato, que eu estava contando, que foi na disciplina, né, do Von Zuppen, era eu e meu colega, ele fez no C, que nós éramos em dupla, e eu fiz no MATLAB. Mas aí havia um problema, ele não sabia transformar para deixar, ficava só aquelas bolinhas, sabe? Não conseguia fazer a imagem ficar bonita, né? Que tem umas comandos para fazer isso. E aí a gente, na própria disciplina, a gente apresentou do MATLAB. Rosana, eu tenho uma dúvida, dúvida não, é só para ver se eu entendi bem. No terceiro autômato não aparece muito os pontinhos pretos que apresentam o HIV. Isso é porque eles não estão conseguindo se reproduzir? Exatamente, porque na hora que você pegou o indivíduo melhor, o que aconteceu? A adesão ao tratamento era 1. Então, na base de regras, quando você tem uma adesão alta ao tratamento, com potência de medicamento alta, que era o caso, o período de replicação diminui, aumenta, e a porcentagem também fica bem pequenininha. Então, ele não conseguia, ele, por exemplo, contou lá, tem 10 células não infectadas pertinho do vírus, tem 10, mas se saiu lá que a porcentagem que você vai pegar é só 0,1 é 10%, ele só infectou o quê? Uma. Aí ele infectou uma, só aquela que vai começar a produzir HIV. Né? E na base de regra você fez todas as combinações possíveis? Todas. Nós fizemos todas. Porque o médico, porque eram 25, poderia pôr todas, depende muito do modelo. O médico fez com nós todas as 25. Então, tinha 25 bases de regras em cada caso. Em cada saída, né? Alguém mais tem alguma dúvida? Eu queria saber se vocês voltaram para o médico depois, perguntaram o que ele achou disso, quais eram as opiniões. Nós conversamos com ele quando a gente tinha feito, na verdade, aquele primeiro trabalho, né? Era só o autômato, porque essa ideia toda de pegar parâmetro, isso aí foi uma ideia que demorou anos para a gente ver se funcionava mesmo. Porque a gente pensava em fazer isso, mas não tinha certeza. Ele gostou muito, tipo assim, ele achou muito bom. E aí, claro que ele já também gostaria que colocasse outras células que ele achava importante, que é o CD8, assim por diante. Então, é um trabalho que precisa, vamos dizer, ainda pode ser melhorado, segundo eles. Mas ele achou muito bom, porque ele conseguia visualizar. Porque a gente fez para 3 indivíduos, mas você pode fazer para qualquer um, né, gente? Montou o sistema baseado em regras, tem até, a gente fez até uma caixinha computacional, que não vai dar para mostrar, mas que você coloca qualquer adesão ao tratamento e vai sair o resultado. Então, não é só para aqueles ali que a gente realmente tinha já os 3, qualquer um, né? Você pode fazer as combinações e tirar os resultados. Alguém mais? Alguma dúvida? Laércio? Não? Então vamos agradecer ao professor. Ainda bem que ele não perguntou, né? Porque as perguntas deles podem ser fatais, né? Obrigada, gente. Uma pergunta que ele fez deu a tese de doutorado.